E aí pessoal, tudo bem? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo, procurador federal. Olha só, hoje a gente vai tratar um tema extremamente polêmico. Nós vamos tratar sobre a linguagem neutra, sobre as legislações estaduais e municipais que têm vedado a adoção da linguagem neutra nas escolas e qual é o tratamento da Constituição Federal sobre o tema, e vai entender também por que o STF ele está dizendo que a adoção dessas legislações é inconstitucional, ou seja, o STF está dizendo que não pode vedar a linguagem neutra através de lei estadual ou municipal. Nós vamos, esse vídeo, exatamente debater sobre isso, e aí eu queria aqui, primeiro, algumas premissas para a gente começar a conversar. Nós estamos dialogando a nível de direito constitucional, em nível de democracia, então vamos dialogar, mas vamos ser respeitosos com relação às opiniões divergentes. Aqui é um campo para a gente exatamente dialogar, né? Dialogar é ótimo. Então vamos trocar uma ideia aqui sobre essa estrutura e a partir de agora vocês vão compreender o que eu quero tratar com vocês e o que eu quero conversar com vocês. A primeira situação que nós temos é exatamente isso, a linguagem neutra e o direito constitucional. É a perspectiva que nós temos aqui que trocar uma ideia sobre isso e nós vamos tratar a partir da premissa da Constituição e do direito à educação ou da forma como a Constituição tratou a educação em sua estrutura. E aí nós temos exatamente aqui, ó, o que é exatamente a linguagem neutra. A linguagem neutra é exatamente a linguagem em que você vai utilizar o pronome de identificação daquele gênero. Se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa é transgênero, se a pessoa não se identifica. Então a construção dos pronomes neutros foi exatamente uma ideia para abarcar o gênero que a pessoa eventualmente se identifica. E aí seria mais ou menos o seguinte, ó, seria isso aqui, ó. Queridos alunos, e aí? Sim ou não? Você concorda ou não concorda? E aí deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse vídeo para que a gente dialogue. Agora sejam respeitosos. Vamos aqui simplesmente discutir sobre a temática. E o que é que tem por trás dessa temática toda aqui a respeito da estrutura da nossa Constituição. Para compreender bem o tema, a gente vai logo na Constituição, na parte da competência legislativa, para que vocês saibam o que acontece é o seguinte. A Constituição, ela simplesmente organizou determinados temas e determinados assuntos para que cada entidade política tivesse exatamente a competência legislativa para editar a legislação sobre essa matéria. No caso da União, ela tem a competência para legislar sobre direito penal, sobre processo penal, e no caso da educação, a União foi dada a ela estabelecer a legislação geral. Veja só que tem no artigo 24 da Constituição Federal. O artigo 24 da Constituição Federal estabelece o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Eu com esse meu dedão aqui já me atrapalhei aqui. Olha só, esse artigo 24 aqui da Constituição Federal diz que compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente, ou seja, eles vão legislar em conjunto sobre educação, que é o nosso tema de hoje, cultura, sobre o ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então essa competência é uma competência concorrente. E o que é que acontece na competência concorrente? Aí está aqui no artigo 24, no parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então a União, nesse aspecto, ela tem a habilitação para editar normas gerais. Significa dizer, por outro lado, que os estados e municípios eles não podem legislar sobre aspectos gerais relacionados à educação. Isto porque a competência da União. Aí veja, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então o estado ele pode complementar, ele pode suplementar, ele pode aqui simplesmente ajudar a União na estrutura dessas competências que têm essas normas gerais. E no caso da educação,
os estados e municípios, eles podem suplementar, eles podem complementar a legislação federal, mas não podem, isso é muito importante pontuar e dizer para vocês, eles não podem, os estados e municípios, criar normas gerais ou, tampouco, modificar as normas gerais já existentes e editadas pela União. Então, é essa a regra básica. E nós temos aqui no parágrafo 3º, ainda do artigo 24, e não existindo lei federal sobre normas gerais, os estados vão exercer a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. O que não é o caso, que a gente vai ver exatamente agora que existe lei de diretrizes e bases da educação. Então, existe uma lei geral, então os estados e municípios não podem exercer essa competência prevista no parágrafo 3º. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Aí vamos para cá. Aí compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Essa competência aqui é uma competência privativa da União. Competência privativa da União. Diretrizes e bases da educação. E aí o que é que nós temos aqui nesse particular? A União vai se incumbir, isso aqui é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação é exatamente a lei nacional em convergência com esse aqui, ó, com esse artigo 22, o inciso aqui 24, que estabelece diretrizes e bases da educação. E aí tem, ó, estabelecer com colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Então a União ela tem essa missão de fazer essa legislação como uma diretriz e indicativo para que a formação ela seja uma formação comum para todos os brasileiros em todos os locais que existe assim educação, que existe escola, que existe ensino. Então a LDB ela tem essa missão de uniformizar a estrutura do ensino. E aí você tem em seguida aqui a decisão do STF, a decisão na ADPF, a decisão aqui na ADPF, deixa eu só colocar aqui, 457. Os municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Isto porque simplesmente é matéria de diretrizes e bases da educação. É norma geral e a competência aqui é competência da União. Então os municípios eles não têm essa atribuição. Significa dizer, por exemplo, que essa lei aqui de Rondônia, deixa eu só mostrar aqui a lei de Rondônia para vocês. Essa lei aqui de Rondônia, olha só o que acontece com ela. Fica garantido aos estudantes do estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a educação básica do estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal 9394, assim como aos concursos públicos para acesso de cargos e funções no estado de Rondônia. Artigo 3º. Esse aqui é o artigo problemático. Fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino pública ou privada, assim como em editais de concurso público. A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta lei acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais da educação que concorrerem ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente o seu aprendizado da língua portuguesa culta. Então ele vedou a adoção da linguagem neutra. E aí qual a consequência que nós temos absolutamente aqui dessa estrutura da vedação da linguagem neutra, para saber se é constitucional ou se não é constitucional. Aí continuando ainda, o artigo 5º, as secretarias responsáveis pelo ensino básico do estado de Rondônia deverão empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado distoante das normas e orientações legais de ensino.
e que fica por executivo autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa no estado de Rondônia. Então, aqui é exatamente a legislação, e o problema que a gente tem que resolver é essa vedação aqui, ó. E o problema que a gente tem que resolver, e o STF resolveu, não é aqui nem da pertinência da linguagem neutra ou não. A discussão, em verdade, é se a edição dessa lei, se ela viola ou não viola a competência da União para legislar aqui sobre diretrizes e bases da educação e normas gerais sobre a educação. E aí, o que é que diz o STF? O STF apontou nessa ADI 7019, apontando que é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Artigo 22, inciso 24 da Constituição, lei estadual que veda a adoção da linguagem neutra na grade curricular do material didático de instituições de ensino pública e privada, assim como editais de concurso público. STF plenário, decisão agora de fevereiro de 2023. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Veja, se eventualmente essa discussão ela for tomada de proibição, de permissão da linguagem neutra, aqui quem tem que discutir é o Congresso Nacional, porque é a competência da União e não os estados e municípios. Mudando o que é para ser mudado. Os estados e os municípios, eles não podem simplesmente elaborar a lei vedando a linguagem neutra. Não é nem o pano de fundo com relação à adequação ou inadequação pedagógica, de aprendizado, com relação à linguagem neutra, mas a quem tem a competência para criar leis sobre as diretrizes e bases da educação. Então foi por isso que o STF apontou que é inconstitucional. Tranquilo, pessoal? Se remanesceu alguma dúvida, coloca aqui embaixo e me diga aí se você concorda ou não concorda com a linguagem neutra nas escolas. Tranquilo? Professor Tiago Nóbrega aqui, um grande abraço e até a próxima.